Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, belezinha? Vamos aí para mais outro vídeo. Vou usar o vídeo de terceiros para explicar algumas coisas, o significado de cada versículo que tem na Bíblia que a religião distorce, usando o vídeo de outra pessoa, tá bom? Aí eu vou pausando e vou explicando, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos lá. Ação de paz para você, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema da fé cristã com bom senso. Hoje eu quero falar para vocês algumas palavras e seus reais significados segundo o Evangelho. São palavras bem conhecidas, mas que infelizmente no sistema religioso eles dão um outro sentido, muitas vezes prejudicial, que não tem nada a ver com a essência de Cristo. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e deixe o seu like. Todos quantos assistirem, eu peço que você deixe a sua curtida, que é para essa mensagem chegar a muito mais pessoas, ok? Vamos lá. Igreja. Para as denominações, igreja é um espaço geográfico. São 4 paredes, ou templos luxuosos, né? E por falar em templos luxuosos, a gente poderia citar aqui o dinheiro gasto, que são milhares de reais, né, ou até milhões, em templos que têm a única função de agradar aos olhos, e às vezes chamados de igreja. Na verdade, quando a gente fala vamos à igreja, estamos trazendo um conceito que não nasceu no princípio do Evangelho, tá? Porque ninguém tinha esse pensamento de ir a algum lugar chamado igreja. Na verdade, eu coloquei aqui algumas palavras-chave ao lado, né, para melhorar a fixação do real sentido dessas palavras. Igreja nunca foi prédio, igreja sempre foi gente, ajuntamento de pessoas. Não um ajuntamento geográfico propriamente dito, mas um ajuntamento de pessoas com os mesmos ideais. O ideal, é claro, o padrão é Cristo. Então a igreja é gente que se parece com Cristo, tá? E quantas pessoas ainda não entendem essa basicalidade da fé cristã e precisa realmente entender? É possível ser igreja sem estar no templo, tá? Não temos nada contra ajuntar-se, não temos nada contra o ajuntamento, o encontro humano, desde que ele seja saudável. Se não for saudável, é melhor não ir, tá? Vamos lá. Revelação. Saudável quer dizer verdadeiro, sincero, de coração. Traz uma confusão muito não grande, está no principalmente engano, na nas denominações pentecostais e neopentecostais. Eu sei porque eu fui de lá. Eu falo com propriedade para vocês. Revelação faz as pessoas desses sistemas religiosos entenderem que algo será mostrado por Deus a alguém. Olha, Deus deu uma revelação. E aí tem aqueles charlatões que revelam nome, placa de carro, identidade, CPF. Não tem nada a ver. A palavra-chave para identificar a revelação segundo o Evangelho é iluminar o entendimento. Isso. Não tinha esse negócio de aqui tem 10 pessoas com dor de cabeça. Isso que é chamado nas denominações de revelação, de um cara que revela segredos das pessoas, muitas vezes em público, e às vezes no puro charlatanismo. São pesquisadores de redes sociais que descobrem o nome e o problema da pessoa, e aí falam isso como se fosse um dom divino. Não. No Evangelho, a revelação é iluminar o entendimento. Eles não tinham a Bíblia nas mãos como nós temos, ou seja, eles não tinham as cartas que foram dirigidas à igreja. Então eles não tinham Coríntios, eles não tinham Romanos, eles não tinham Gálatas, eles não tinham o Antigo Testamento. Então eles precisavam de pessoas que ainda ia ser escritas iluminada para os ajudar. A respeito de quem eram essas revelações? Era a respeito de Jesus. Alguém que trazia uma iluminação no entendimento de todos, algo que eles ainda não tinham percebido, principalmente referente ao significado de Jesus, ao propósito de Jesus, à missão de Jesus, à vida de Jesus, aos ensinos de Jesus. Eles traziam clareza. Isso que é revelação, que uma pessoa poderia ter iluminado pelo próprio Espírito de Deus ali, ou não. Todo mundo está procurando a próxima grande novidade tecnológica. Menos eu. Vai embora.
com a ajuda de um irmão Tô procurando Cristo. que tinha essa iluminação Já e passava achei. adiante. Aí não tem Já nada a foi ver achado com os famosos reveladores da atualidade. Outra palavra aqui, muito mal interpretada, unção. Tá? E tantas novas unções foram surgindo nas denominações, né? Então, irmãos, unção. O que é unção? Ungido quer dizer escolhido. Cristo quer dizer ungido, né? Que é escolhido, né? Cristo é escolhido. Então nós somos escolhidos por Cristo. O Pai enviou a Cristo e o Cristo nos enviou. Enviou os apóstolos, depois enviou futuramente, depois que encerrou a era dos apóstolos, os gentios, os judeus que ia pregar a palavra da verdade e tal, posteriormente. Entendeu? É isso que é ungido, é escolhido para revelar as verdades bíblicas, para profetizar. Profetizar é proferir do que já está escrito. Antes eles profetizavam, os profetas, de coisas que iam acontecer no futuro, porque eles tinham contato diretamente com Deus, ouvia a voz audível de Deus, porque não tinha a maioria das escrituras escrita, entendeu? Então Deus falava com ele em voz audível. Tanto é que falou com Moisés e mandou Moisés escrever o Testamento. Depois os outros profetas foram escrevendo, depois o apóstolo escreveram as cartas, os evangelhos, entendeu? É isso que é profetizar, não é inventar a história. Ah, o Senhor falou que não sei o que. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, irmãos, espera aí. Senão vai... Aí. Das unções dos animais. Você pode encontrar até vídeos na internet sobre isso. Gente que supostamente recebia a unção de se parecer com um bicho. Uma águia, um leão, um leopardo, coisa parecida. Horrível mesmo, vergonhoso. E não tem nada a ver. Unção é uma palavra que tem como palavra-chave capacidade. Lá em João 2, 20 e 27 está escrito que nós temos a unção do santo. E essa unção nos capacita para viver a fé cristã. A unção está sobre todos aqueles que têm o amor de Deus sobre si. Todos aqueles que optaram em colocar em prática os ensinos de Cristo. Exatamente. Consciente ou inconscientemente, a unção de Deus está sobre pessoas que amam. Mas muita gente acredita que a unção é um poder sobrenatural que está na cabeça de uns, enquanto de outros não. E que principalmente aqueles que têm uma função de destaque são mais ungidos que os outros. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, um pastor dizer que ele era ungido do Senhor? E muitas vezes essa unção do Senhor trazia sobre aquele homem uma autoridade sobre o povo. E aí que entra o autoritarismo de mandar o povo fazer o que eles querem, de colocar regras que não tem nada a ver com o evangelho porque tinha a unção. Não, unção definitivamente não tem nada a ver com isso. Unção é só capacidade. E todos em Cristo temos, ok? Cristo e nos deu tem dom. as palavras que estão ali em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 11. Né? Ele mesmo deu o dom, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isso traz muita confusão, porque o povo transformou isso em cargo, em função denominacional. É o que eu falei no meu outro vídeo. Eu quero trazer para vocês hoje aqui o real significado dessas palavras. Presbítero, já que chega dizendo hoje, eu sou um apóstolo, ele não tem nada a ver com aquilo que de fato é o apostolado, conforme a inicialidade do termo ali no Novo Testamento, tá? A palavra apóstolo, ele tem como palavra-chave um enviado aprovado. Apóstolo é isso. Alguém que tivesse sido comprovadamente enviado por Cristo, com uma mensagem, com um modo de vida, com poder na divulgação do Evangelho, ok? Mas hoje se transformou em o quê? Em um pai de alguma ideia que quer sobre si os direitos de obediência, da prestação de conta dos membros, dos fiéis. Muitas vezes ele alega ter uma autoridade divina
ele alega ser a cobertura espiritual dessa galera, tá? E muitas vezes trazendo sobre si também um conceito de maioral, porque o apóstolo nas denominações, ele significa que ele é maior que o mestre, maior que o pastor, maior que o evangelista, maior que o profeta, e hierarquicamente ele está em um grau mais alto. Ô meu irmão, não tem nada a ver. Apóstolo significa enviado, era um enviado por Jesus aprovado, tá? E de uma forma bem grosseira poderia significar algum missionário sincero do evangelho, que não tem nada a ver com escolas missiológicas, mas com uma vida de missão, e que não tem nada a ver também com arregimentar pessoas para um sistema religioso, mas sim com uma mensagem que está em seu coração e ele manifesta em vida. Talvez um missionário sincero se encaixe meio que grosseiramente no significado do texto da palavra apóstolo, tá? Mas não tem nada a ver com os significados das denominações atuais, tá? Profeta também não é aquele cara que nas reuniões tem... A casa da gente é lugar de conversa, é lugar de respeito, é lugar de razão. A casa da gente conhece o futuro, é um porto seguro, seu mundo, seu chão. A casa da gente Tem uma palavra de Deus sobre a pessoa poder viajar ou não, sobre a pessoa poder se casar ou não, aquele negócio, né? Deus me mandou dizer, ou eis que te digo. Isso aí virou uma bagunça, isso aí virou uma palhaçada, tá? E esses caras são perigosos, porque tem profetas, entre aspas, nas denominações, que de fato são respeitadíssimos, porque para aquela galera daquele lugar, ele de fato é um profeta. Profeta nunca significou o que as denominações pentecostais deram como significado. Profeta, como palavra-chave do seu significado, é um tradutor. É alguém que traduzia ao povo a mensagem, tá? O profeta era aquela pessoa que em uma época de pouco entendimento e de novas circunstâncias, né? Afinal de contas, o Cristo tinha acabado de morrer e ressuscitar, não tinha a palavra escrita, né? O Novo Testamento escrito, e o profeta surgia como esse irmão em Cristo que traduzia a obra de Cristo, a obra da cruz, o tempo da graça, a nova aliança. O profeta era um tradutor, e que coisa linda quando é isso que acontece quando alguém divulga o evangelho, tá? Há pessoas que conseguem traduzir o real significado da obra de Cristo, ok? Profeta, aquele que traduz. Mas nas denominações, tudo isso aqui que eu estou falando se tornou cargo, se tornou função, talvez não tão comum. Malandramente. Que eles são mais aqueles caras que era estão de nas lá, denominações pentecostais e neopentecostais. Mas abriu os olhos, em muitas, isso aqui é cargo hierárquico, né? E em muitas denominações o apóstolo é um cargo hierárquico e nunca foi na realidade do evangelho, né? O profeta, como eu disse, são aqueles que querem comandar pessoas através de uma suposta visão e percepção celestial, tá? Evangelista também foi transformado em cargo. Eu também já fui um evangelista convencionado em uma denominação, só que o evangelista nunca foi um cargo convencionado. O evangelista, a palavra-chave divulgar, é divulgação. Divulgar o evangelho. O evangelista espalhar o evangelho. O evangelho. O que é o evangelho? Boa notícia, tá? Não significa que o evangelista tenha alguma capacidade de oratória maior do que as outras Cristo pessoas. Cristo morreu, não. Cristo ressuscitou para a nossa capacidade de iluminar pagou nosso onde pecado chega. E... Ele divulga o evangelho muitas vezes sem falar do evangelho. O modo de vida do evangelista ilumina. O modo de vida do evangelista divulga a mensagem do evangelho. E as denominações transformaram o evangelista em o quê? Em um cargo convencionado, tá? Muitas vezes um cara que sai de denominação em denominação, carregando 2 ou 3 cantoras evangélicas, fazendo aquelas cruzadas, né?
ganhando para isso e nunca teve esse significado na graça, tá? Pastor. O que é um pastor? É um cargo convencionado? É uma função hierárquica? Não. Pastor, a sua palavra-chave significa guiar com experiência. Olha lá, guiar, alguém, voltar para Cristo. principalmente baseado O caminho é esse. nos pastores Vai, ovelhinhas, vai ali, ó. que O caminho, o eram verdadeiro homens pastor é o experientes Senhor para Jesus. mostrar o caminho. Eles não eram um caminho, mas como eles mostrar o tinham a caminho. experiência do caminho, eles iam à frente. Conduzia. O pastor, segundo o Evangelho, Não é cargo, um irmão mais velho, É um dom. irmão mais experiente, é alguém Isso. que em amor ensina com a vida, ensina através da experiência e não propriamente como as denominações infelizmente traduzem, né? Que alguém que foi colocada a mão sobre a cabeça dele, algumas ainda mantêm o costume de espirrar óleo na testa do cara e dizer: a partir de hoje esse aqui é um pastor, a esposa dele é pastora. Não tem nada a ver. O pastor, ele é uma vocação para a vida e não um cargo denominacional, tá? O pastor, ele é aquela pessoa em que através da bondade, através da caridade, através da Descubra a revolução em embalagens com a Cetro, líder em máquinas para selar e embalar. Ah, sai daí. alegria, através da mansidão, ele traz sobre aqueles que estão começando as expectativas corretas em relação à fé cristã. O pastor consegue traduzir às pessoas o que a fé cristã de fato é. E sem precisar às vezes dizer uma palavra, ele traz pessoas para o caminho. E este caminho não é uma denominação, este caminho é um modo de vida alicerçado e baseado em Cristo. Ok? Então, a vocação do pastorado não tem nada a ver com o cargo pastoral. Essas pessoas aqui não eram chamadas de apóstolas, de profetas, de evangelistas, de pastor ou de mestre, como hoje se ostenta. Como título. Não. E muitas vezes a pessoa Era quer ser chamada, né? reconhecido. As Eu pessoas... conheço gente que quer ser chamada. Não, Quer ser chamada pelo título que possui a denominação. Por favor, É, a hora que você você fala, se eu sou dirigir, isso, se dirija pela função que eu ocupo. Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou pastor. Nunca foi assim no Evangelho. O que é o mestre? Mestre, ancião. O mestre é aquele que ensina, principalmente com a vida. O que falta, o que está Uma só precisando. pessoa poderia desenvolver todas Esse essas mestre é vocações doutor, aqui. né? Não tem Doutor. problema. Não é como tá? o Giacomo, que Como não administra. é um cargo ministerial e sem vocações, Um não ancião. havia nenhum problema de uma só pessoa O ancião é manifestar experimentado. essas tá? vocações. Que pode tá? administrar, que tem Ou o dom, a experiência. 3 dessas vocações, ou 4 dessas vocações. Mestre é que ensina, tá? é doutor. E de forma que até hoje é assim. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível para ensinar Aí. com a vida, com o exemplo. Tá? O mestre hoje nas denominações é alguém que passa por um seminário, que tem uma capacidade de oratória e que consiga, por exemplo, dar aulas sobre determinado assunto, mas no Evangelho não tem nada a ver com isso. No Evangelho, o mestre é quem inspira com a vida, tá? Todas essas palavras aqui, elas são apresentadas nas denominações, e eu poderia citar muitas e muitas outras palavras, mas o tempo é escasso, eu não quero fazer vídeos longos, mas todas essas palavras aqui, elas são apresentadas dentro da denominação com sentidos totalmente opostos. A gente tem trazido, não somente eu, né? Eu falo no plural porque tem vários outros irmãos fazendo a mesma coisa hoje, usando a internet para isso. Temos tentado trazer o significado simples, Do Evangelho. sem confusão, do Evangelho. Exatamente. Muitas pessoas ainda estão tão impregnadas e tão Presas, acostumadas né? ao sistema religioso é. que quando ouvem uma Isso aí, aula fica como abismado. essa, um ensino como esse, se espantam, ficam perplexas, acreditando que somos hereges, acreditando que estamos tentando ressignificar o Evangelho. Quem deu um novo sentido
que não é verdadeiro. As palavras do Evangelho são os líderes religiosos, Exatamente. que em sua maioria ou estão ali ensinando Deus não mandou de criar forma denominação ignorante, nenhuma. ou até sabem que estão mentindo ao povo, mas não é interessante eles abrirem a verdade para a sua comunidade. De repente eles têm alguma coisa a perder com isso. Ah, ok? claro, sim. Então, Oh, não. que a gente aprenda a ser igreja de verdade. Entenda o sentido de palavras como igreja, revelação, unção, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E sigamos em frente com a verdade. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Vamos em frente com o Evangelho. Se você ainda não conhece os nossos cursos ou os nossos e-books, tá? Inclusive gratuitos, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você entrar e nos conhecer melhor. Um grande abraço a todos. Irmãos. Irmãos, é isso aí que ele falou, né? É o que é a verdade bíblicas, né? E muito obrigado que vocês tenham aprendido, que sirvam de entendimento e esclarecimento espiritual para vocês, que abram mentes espirituais, né? E que Deus ilumine a mente de vocês, que vocês entendam que a gente aqui revela as verdades, não essas mentiraiadas dos templos religiosos para enganar, para arrecadar, para comer as gorduras das ovelhas, para manipular, para ditar regras, porque o Evangelho tem regras, mas regras da sã doutrina do Evangelho imaculado puro que os apóstolos pregaram e escreveram nas suas epístolas. A sã doutrina de Paulo, de Pedro, de Timóteo, dos apóstolos aí, do Lucas, do evangelista Marcos, né? E de todos os outros que escreveram os evangelhos e as epístolas, né? Não esses líderes picaretas, né? Alguns que estão até, são enganados, alguns, né? Que alguns saem, que nem esse daí era de lá, mas foi enganado, descobriu a verdade, estudou as escrituras, fez curso de teologia e abriu os olhos espirituais e enxergou que era tudo uma manipulação para levar as pessoas para o engano, né? Então, que as pessoas entendam isso daí por bem delas mesmas, se quiserem também, né? Que aqui a gente não força ninguém, ninguém tá falando, saia da sua denominação, você mesmo que tem que abrir os olhos e ver se tem coisa errada lá, se não tem, a gente aqui só orienta, né? Para vocês abrirem os olhos, né? Para não serem manipulados, enganados e ir para as trevas achando que tá na luz. Mas aí é cada um que veja como quiser, né? Entendeu? Então deixa o like, compartilha esse vídeo para chegar mais alguém. Badale o sininho de todas, busque no link do canal aí, tá? E Deus abençoe a todos vocês. Gosto muito de vocês, amo todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.